A gente tem Fórmula 1 esse fim de semana, voltando ali, o Grande Prêmio do Azerbaijão, que nós vamos ter, além da corrida, nós vamos ter a prova sprint. Tá para ser oficializado ainda, mas possivelmente nós vamos ter uma nova configuração em relação às outras etapas, que vai ser, na sexta-feira, o treino livre, normal, um treino livre só, e o quali pro domingo. E vão isolar a sprint para ser o quali no sábado da sprint e a sprint race no sábado, ou seja, vão dar uma separada, uma coisa meio, tentar deixar aquela tradição da Fórmula 1 ali. Primeiro saber de você, Tony, o que você acha da sprint race pra Fórmula 1? Cara, eu vejo muita gente reclamar. Eu sou meio das antigas, eu não sei se é uma coisa que... Eu acho que eles estão testando para ver se isso pega em relação aos fãs. Vem mudando muito a Fórmula 1, desde que a Liberty... Por exemplo, hoje é uma febre, né? Nos Estados Unidos. Ninguém sabia o que era a Fórmula 1. 10 anos atrás. 10 anos 5 atrás. anos atrás. Eu fui jantar com o Rubens, a história é famosíssima. Fui jantar com o Rubens, a mulher chegou na mesa, entregou a câmera pro Rubens pra tirar uma foto, ele achou que era com ele, falou, não. Ela veio, me abraçou e deu a câmera pro Rubens tirar a foto comigo. Mas, enfim, adoro essa história. Ele veio todo, claro, ela veio, me abraçou, ele... Bom, enfim. Então, não é que eu sou fã ou não sou fã, a gente já fez isso na Indy também, e não pegou muito. Então, pra mim, eu acho que eu ia na tradicional. 2 treinos livres, classificação e a história da câmera porque ela gostou do seu cabelo, não gostou do cabelo do Rubens. Não, mas então, também não é o Rubens não tem cabelo. Então, o Rubens não é uma comparação. Então, mas e vocês, o que vocês acham de... Acho que a gente já discutiu um pouco de sprint aqui, mas o que vocês acham desse novo formato da corrida? Eu acho interessante eles testarem coisas novas, que tem que testar, né? Mas eu prefiro o jeito tradicional, isso não tem a dúvida. Você tá querendo dizer não ter a sprint race ou ter a sprint race? Não ter sprint race. Mas eu sou a favor deles testarem coisas novas, porque as coisas vão mudando, os carros vão mudando, né? Mesma coisa do DRS no começo. Era uma coisa muito estranha, mas se não fosse isso, as corridas iam ser 10 vezes mais chatas, né? Então, tem que evoluir, que eu digo, tem que ter coisas novas pra... Às vezes tem uma coisa que encaixa, às vezes tem uma coisa que o fã gosta. E tudo que muda incomoda, né? Sempre vai incomodar. E tudo que pega na Fórmula 1... Ainda mais lá na Europa, né? Ainda mais na Fórmula 1, que pra eles mudarem uma vírgula, eles levam 89 mil anos pra fazer isso. Mas quando uma coisa pega, todo mundo acaba fazendo. Igual o DRS, aí começou o DRS, começou os push to pass, começou em todas as categorias, entendeu? Então, se eles acharem um formato que funcione, acaba... Né, todo mundo acaba absorvendo isso também. Né? E você, Christian? Meio que da mesma opinião. Eu acho que mudanças são importantes, você precisa fazer, mas eu enxergo a Fórmula 1 como aquele formatinho que a gente está acostumado desde quando todo mundo era moleque. Eu sou ainda. Então, abre o box, todo mundo para lá no grid, a linha é uma corrida, 2 horas, vamos pra guerra durante 2 horas, quem ganhar ganhou, quem não ganhar não ganhou. Eu não sei, eu acho que é mais... Uma sprint race é mais atrelado ao automobilismo norte-americano do que ao automobilismo europeu. Eu vejo desse jeito. Tem muitas categorias, tipo de GT, que elas faziam isso também, né? Pra ocupar um sábado, trazer um pouco mais de barulho. Mas eles fazem porque a Fórmula 1 teve durante muito tempo as equipes dominantes, né? Então tem que criar algumas coisas pra tentar quebrar isso um pouquinho, né? A dominância da Mercedes. Eu acho que você falou uma coisa certa aí. E não é porque a Liberty é americana, mas os caras têm a visão. A Fórmula 1 na Europa não precisa de mais gente para gostar de Fórmula 1. Fórmula 1 nos Estados Unidos, ninguém sabia o que era. Tudo bem, deram um rabo gigantesco com o negócio da Netflix, que eu nem acho que eles acharam que ia ser desse jeito. Não sabiam mesmo. Mas agora tem que dar uma americanizada na história, porque o americano não vai sentar lá, que tá acostumado com as bandeiras amarelas. Relargada, junta todo mundo, que aí começa meio que reseta tudo de novo. O futebol americano, eles assistem futebol acham horrível. Porque tem 0-0, né? Como é que faz? Acaba o jogo sem ninguém ganhar. Então, eu acho que isso é uma visão já do grupo, falando assim, vamos conquistar a América. E tá funcionando. Então, eu acho, na minha opinião, posso estar errado, que as sprints são mais para adaptar para o pessoal que... São 4 corridas nos Estados Unidos. Não, 3. 3. Cota, Miami e Las Vegas. Exato. Por enquanto são 3. Por enquanto. Então, assim, eu acho que os caras vão
estão tentando adaptar para ver se funciona. Aí se pega na Europa e para os Estados Unidos, isso os caras falam, é um no-brainer, isso aí não vai ter, vai funcionar. Então que faça todos os sprint race nos Estados Unidos. Verdade, Mas- pode ser. Então Mas a só as 3. Não, mas não vai ter- Mas isso não é questão dos Estados Unidos ou não, na minha opinião. É a TV. Se funciona pra TV, TV. aí em qualquer lugar Verdade. funciona, entendeu? Isso é mais pra TV, não é pro igual a NASCAR, que tem aquele público. É mais... Se funcionar pro formato TV, se tiver mais audiência, se funcionar, aí vai, entendeu? Independente da pista. Né, isso é interessante. Eu acho que pista ajuda, por exemplo, Interlagos sempre tem uma corrida sprint legal. As provas são sempre... Porque Interlagos, na Fórmula 1, as provas são sempre boas. Então isso pega bem. Uma coisa que pode mudar é o quali. O quali ainda tá em dúvida entre ser Q1, Q2, Q3 mais curto ou volta única. O quali da sprint. Eu sou a Volta favor da única. volta única. Eu sou fã da Porque volta a única. melhor época da classificação foi quando os mais lentos iam, os mais rápidos iam vindo até uma vez É. e é uma volta só. Dino, mas isso, aonde acontece isso aí? Nos Estados Unidos hoje em dia. volta única. É assim, você pega os ovais, entendeu? Pra mim, a melhor classificação ever era volta, que não era volta única, acabava sendo 4 voltas, mas a volta era tão curtinha que parecia a volta. Classificar A em média. Nazaré, pra mim, Nazaré. era a melhor pista de todas. Eu sou super a favor. E ainda mais no misto, eu falo, ó, isso é que nem kart. Sai, dá 2 voltas e para. É. Mas já conta saindo do box. Quem for bom de pneu frio, Exatamente. Uhum. Isso você não tinha parado pra pensar. Eu sou fã da volta única também. Eu acho muito legal, mas não tinha pensado no pneu. cara, em Indianápolis você sai do box, faz 2 curvas, bandeira verde. Se vira. Você não dá uma volta de... Não, dá uma não, volta. não. Sai, passa, desculpa. Você Tá, sai, vai, passa, uma volta. passa e a próxima Tá. abriu e dá 4 pra Então, morte. Mas aí também é difícil. Você acabou de falar 4 pra morte, sendo que o carro vai mudando. Sim, num a hora que carro chega você na tá volta, aqui, isso. exato, entendeu? Você já, na primeira volta, você já tá tão neutro com o carro que você tem medo de encostar no carro. Você tem medo de A fazer volta de qualquer- Nazaré, que o Chris falou que aquecia 2, mas 2 num oval de meia milha, nada. Uhum. Imagina, a gente virava 19 segundos. E daí, a hora que o pneu entrava, você sabia que era aquela volta. Então, tudo acontecia em 19 Exatamente. segundos. Tá aí, você inclusive pode colocar nos comentários aqui se você quer classificação única, se você quer o Q1, Q2, Q3. Eu gostava daquele 1 hora e 12 voltas também, que tinha. Mas aí fica meio chato. porque Acha que é maçante? É muito tempo, sei lá. Eu sou fã de uma volta. Ou senão, quando era 1 hora, que todo mundo esperava os últimos 5 minutos, Sim. só que daí ninguém mas aí conseguia fica andar. Era aquela uma zona zona do exato, caramba. né? porque era Todo tão- mundo bravo com o outro. Isso, exatamente. E por isso, até por isso que mudaram, né? Porque a televisão também ficava 1 hora pra 10 minutos Você de vê, a ação e gente 50 na minutos. Stock Car já dão 8 minutos, ninguém sai. Fica deixando tudo pro final. No final, aí sai todo mundo brigando um com o outro, porque, pô, você me fechou? Sai antes, porra. Mas faz tanta diferença esse... Não, aí? Não. É pouco, mas aí... 1 minuto antes. Não, é que Para com eles Não, querem não. pegar um vácuo do outro. A teoria dos teóricos é o seguinte, que aí vai na cabeça das pessoas, que a pista vai ficar melhor na última volta. Eu falei, gente, o carro é ruim a volta inteira, não vai ficar melhor em nada. Agora, na verdade, por que acontece? Vamos supor, a gente teve o quali agora. Você sai, tem 12 carros, vai, na classificação. Se você sai logo que der a verde e os outros 11 ficam esperando que nem esses caras... Você pega a os hora- caras no meio da A volta. hora que eu tiver na minha segunda volta rápida, eu vou pegar os caras saindo do box. E a chance deles não deixarem você passar é muito alta. É muito alta, aí eles É. te atrapalham, tudo bem, eles podem tomar um pênalti, mas ao mesmo tempo, numa volta rápida, vocês sabem, por mais que o cara te deixe passar, dá uma atrapalhadinha. Sim, dá. Aí você vai passar 4 carros na tua volta rápida, aí você acaba cedendo. Mas também tem o caso de 15 carros saírem com pneu novo e é um pouquinho de borracha que eles colocam na pista. É uma coisa que a gente nunca mediu Sim. e nunca vai saber. Uma categoria que é 1, 2 décimos de diferença de 15 carros, é um nesse problema. aspecto pode ser. Entendeu? E aí tem a questão do vácuo, Do vácuo. também, entendeu? Que ajuda. Não, vácuo e depois eu acho que os engenheiros, cloud cover também, de repente, se no finalzinho dá uma esfriada, cai a temperatura. Mas aí pelo Não, menos você tá isso na aí mesma não. situação que Todo todo mundo. mundo. Não, ok, mas se você esperou até o final e daí encobre um pouco a pista também. Mas eu, deve por ajudar. exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de sair que nem eles saem. Os caras saem, Christian, tipo, virava esse fim de semana, sei lá, vai. 41, não é? 41. Os caras, a primeira volta viravam 47. Pra mim, não esquenta. Pra segunda volta virar 41. Eu não consigo. Mas você tem que ver se o 47 é porque ele acelerou e esperou um tempão por Entendi, causa de algum entendi. espaço. Eu alguma já coisa. saio meio que rápido.
Não sai gastando o pneu, mas eu não consigo. Eu viro 43, 44 para virar. Mas o pneu tava durando quantas voltas em São Paulo? O pneu é bem constante, assim. Ele não tem um pico gigantesco, ele não cai muito, mas em São Paulo, por causa dessa asa que voltaram às antigas, tava demorando de esquentar, porque não tinha aderência. Então, Tá, mas na você hora vê, que ele é a entra... primeira vez, se não assistiu, não sei se você viu ainda. A Todo mundo classificação não. saiu, deu verde, saiu. Todo mundo no Todo começo. mundo saiu. Tinha caras que saíram e deram 2 voltas bem devagar, Aham. mas ninguém ficou lá sentado esperando. Entendi. Tá, na hora que entra o pneu, ele dura quantas voltas? 2 voltas. 2 voltas. Terceira volta já é 2 décimos Depende. pior. Se você abusa demais, ele esquenta muito, você já sente 2 curvas depois. É uma carro pesado.